Nós vamos ver agora do que se trata a matriz transposta. Então, se nós temos, por exemplo, a matriz A igual, é uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então, nós temos ela como 5, menos 3, 4 e 0. Opa, perdão, aqui é 2. 4, 2, 4 e 0. Então, essa é a matriz. Se eu quero saber qual é a transposta com esse Tzinho em cima, significa que eu quero mudar. Então, tudo que é coluna vai virar linha. Então, essa vai ser uma matriz 2 por 3. Eu vou inverter aqui. Aqui era 3 por 2, aqui é 2 por 3. Então, ela vai ficar 5 menos 3 e 4 na primeira linha. E 2, 4 e 0 na segunda linha, tá? Vou fazer mais uma para entender melhor. Se eu tenho uma matriz B, que ela é de 2 por 4. Então, ela é 6, 0, menos 4 e 1. E a outra linha é 1, 9, raiz quadrada de 2, 3. A minha B transposta, ela vai ser uma matriz 4 por 2. Então, ela vai ter 4 linhas e 2 colunas. Então, vai ficar 6, 0, menos 4 e 1 na primeira coluna. E na segunda coluna, 1, 9, raiz quadrada de 2 e 3. Certo? Então, agora nós vamos ver multiplicação de matrizes. Então, para a gente poder multiplicar as matrizes, por exemplo, se eu quero multiplicar uma matriz A de ordem m vezes n, eu quero multiplicar por uma matriz B de ordem n por p, eu vou ter uma matriz C de ordem m por p. Qual é a condição para eu poder multiplicar duas matrizes? Então, significa que a coluna da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, ó, o número de colunas de uma tem que ser igual ao número de linhas de outra, da outra, tá? Aí, ó, repare que na multiplicação, ó, o número de linhas do primeiro na resposta e o número de colunas da segunda, tá bom? Então, para poder multiplicar, não pode esquecer dessa condição. O número de colunas de uma tem que ser igual ao número de linhas da outra, tá? Olha um exemplo. Eu vou multiplicar a matriz menos 2 por C e 6. É uma matriz linha que tem uma linha e 2 colunas. E aqui eu vou multiplicar por menos 2, uma matriz coluna, menos 2 e 6. Então, aqui tenho uma linha e aqui uma coluna. Então, eu posso multiplicar, porque eu tenho isso de igual. Então, ela ficaria... Aqui, ó, é uma matriz... Vou colocar aqui em cima, pequenininho, ó. 1 por 2. E aqui é a matriz 2 por 1. Ó, coluna, linha e coluna iguais. Então, aqui a resposta vai ser a matriz de uma linha e uma coluna. Então, eu vou fazer a multiplicação, ó. Menos 2. Ó, esse primeiro termo vezes esse primeiro termo aqui. Vezes menos 2, mais 6 vezes 6. Então, aqui embaixo
vai ficar 4 mais 36, igual 40. Então, eu tenho uma matriz com apenas um elemento, o 40. Olha outro exemplo. Depois eu faço uma matriz quadrada, tá? Que são iguais. Então, eu tenho aqui a matriz A igual, ela tem 2 linhas e 3 colunas, 2, 0 e 1, 1, 3 e 4. E a matriz B, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, ó, 0, 3 linhas, 0, 5 e 3, 1, 4 e 1. Então, aqui é uma matriz 2 por 3, 2 linhas, 3 colunas, e aqui é uma matriz 3 por 2, 2 por 3. Então, fazendo a multiplicação, nós temos aqui, ó. Eu vou copiar em outra folha, peraí. Então, nós vamos multiplicar aqui, ó, a primeira linha pela primeira coluna. Então, vai ficar... Vou colocar aqui, depois eu faço a linha. 2 vezes 0, mais 0 vezes 5, mais 1 vezes 3. E aqui nós temos o primeiro elemento da primeira linha. Agora, para ter o segundo elemento da primeira linha, a gente vai multiplicar essa primeira linha por essa segunda coluna. Então, 2 vezes 1, mais 0 vezes 4, mais 1 vezes 1. Agora, a gente vai pegar e fazer a mesma coisa. Segunda linha vezes a primeira coluna, segunda linha vezes a segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes 0, mais 3 vezes 5, mais 4 vezes 3. Depois, 1 vezes 1, mais 3 vezes 4, mais 4 vezes 1. Agora, a gente resolve essas continhas e monta a minha matriz, que vai ser 2 por 2, tá? Então, ó, 2 vezes 0, 0, mais 0 vezes 5, 0, mais 1 vezes 3, 3. Então, o primeiro elemento aqui é o 3. Aqui, 2 vezes 1, 2, mais 0 vezes 4, 0, 2 mais 0 é 4, 2 mais 0, 2, mais 1 vezes 1, 1, 2 mais 1, 3. Aqui, nós temos 1 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, 15 mais 4 vezes 2, 12, 15 mais 12, 27. Aqui vai ficar 1 mais 3 vezes 4, 12, mais 4. 12 mais 4 dá 16, mais 1, 17. Então, essa é a minha matriz resultante, que eu vou chamar de C, e ela é de ordem 2 por 2, uma matriz quadrada, que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá? E agora, se a gente for fazer, por exemplo, deixa eu pegar uma matriz aqui. Se eu chamar essa matriz de matriz D, ó, ela é quadrada, 5, 8, 3 e 2. Se eu quiser fazer D elevado ao quadrado, eu vou fazer D vezes D. Então, eu vou pegar a matriz D, que é 5, 3, 8 e 2, e vou multiplicar por ela mesma. 5, 3, 8 e 2. Então, ó,
Primeira linha vezes primeira coluna. Então, ó, 5 vezes 5 mais 3 vezes 8. Primeira linha vezes segunda coluna. 5 vezes 3 mais 3 vezes 2. Agora, vou fazer a mesma coisa com a segunda linha. Segunda linha vezes a primeira coluna. 8 vezes 5 mais 2 vezes 8. E aqui, 8 vezes 3 mais 2 vezes 2. Então, aqui vai ficar 5 vezes 5, 25. 3 vezes 8, 24. 25 mais 24. 25 mais 24, 49. 49. Aqui, 5 vezes 3, 15. Mais 3 vezes 2, 6. 15 mais 6, 21. Aqui, 8 vezes 5, 40. 40 mais 2 vezes 8, 16. 40 mais 16, 56. Aqui, 8 vezes 3, 24. Aqui, 2 vezes 2 dá 4. 24 mais 4, 28. Então, eu tenho aí o exemplo de multiplicação de matrizes de ordem diferente e quando a matriz ela é quadrada.